A incrível jornada da fé, vendo o invisível. A fé começa ao arriscarmos acreditar em algo ou alguém, mesmo quando nossas experiências e nossas frustrações jogam contra essa fé. Mas lá no fundo, todos nós gostaríamos de crer em algo verdadeiro, genuíno, absoluto. Está em nosso DNA espiritual. Nós não estamos aqui absolutamente falando de uma credulidade ingênua, de um Maria vai com as outras, de algo que seja passageiro. Lá no fundo, na verdade, nós desejamos uma fé que seja lógica ou racional, se isso é possível, mas que ela não seja um estereótipo. É nesse sentido que eu estou falando. Ou pior, mais uma ilusão e mais uma frustração. A gente quer mesmo uma fé de verdade, uma que nos ajude quando não enxergamos nada à frente. Uma que seja o que nos reste, quando a lógica humana falhar. Que seja presente quando esgotadas todas as possibilidades. Que destrave um sobrenatural, quando as probabilidades do que é natural terminarem. Nós buscamos algo assim, genuíno nesse tanto. A definição bíblica para a fé está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé, diz Hebreus 11, é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Uma vida que dá certo é aquela cuja sucessão de escolhas de fé nos levam a um melhor relacionamento ou a melhores relacionamentos, melhores destinos e melhores construções para a nossa vida. O interessante é que esse tipo de fé genuína, raiz, depende menos de quem crê do que do objeto da nossa fé, de Deus. Nossa parte é crer certo, crer em Deus. Nosso objetivo de fé é Deus. Não são os homens, apesar de termos que conviver neste mundo e nos relacionar com eles. A nossa fé, o nosso depósito da fé não pode estar em nós, apesar de que a confiança própria ela é importante para todos nós. A nossa fé não pode estar na nossa capacidade, nos nossos contatos, nos nossos diplomas, nas nossas habilidades e na nossa experiência. A nossa fé não pode estar nos pastores, nos padres, nos líderes, nos anjos, no Ulisses. Todos estes têm um papel fundamental em nossos relacionamentos e na nossa construção de vida. Mas nós não devemos depositar a nossa fé, toda a nossa fé, esta fé genuína, nestes, pois nós vamos nos frustrar. O depósito da fé no objetivo equivocado é ilusório e frustrante. Quantos conhecemos que por tempos depositaram a sua fé em algo ou alguém que não pôde entregar o que eles procuravam e veio grande frustração? Isaías traduz algo que está no coração de Deus. Ele diz assim: por que vocês põem a sua fé naquilo em que não pode responder à altura da sua expectativa ou da sua necessidade? É como procurar se alimentar do que não pode satisfazer. Vamos ler lá, Isaías capítulo 55, versículos de 1 a 3. Diz assim: alguém tem sede? Venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Venha, beba vinho ou leite, sustento. É tudo de graça, diz Isaías 55. Por que gastais o vosso dinheiro? Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me, diz Deus, e vocês comerão o que é bom e se deliciarão com os alimentos mais saborosos.
Venham a mim com os ouvidos bem abertos e escutem, e encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente, com o amor que fielmente prometi ao meu servo Davi. Olha só que texto tremendo. A fé no Filho de Deus é que realmente satisfaz. Você pode procurar, preencher de tantas maneiras, e somente o que satisfaz, o que traz satisfação à alma, é a fé em Deus. Agora, como chegar lá? Hoje nós vamos estudar o estágio 1 da fé. Vamos lá. Acreditar em Deus. Nossa, tão básico. É o estágio mais básico, mais fundamental, mas extremamente fundamental. Deus existe, é bom e recompensa aqueles que o buscam. É o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque é necessário que quem vá a Ele creia que Ele existe e recompense os que o procuram e aqueles que o procuram conhecer o melhor. Olha só. Então, quando nos aproximamos desse Deus maravilhoso, nós temos que ter o mínimo de vontade, de um coração aberto, humilde, aos seus pés, de conhecê-lo. E aí, termos a certeza que Ele é bom e que recompensará aqueles que procuram conhecê-lo melhor. Na verdade, Romanos capítulo 10, versículos 14 a 17, nos dão uma pista sobre como Deus dispara esse gatilho da fé dentro de nós. Lá está escrito assim, Romanos 10, 14 a 17. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a respeito de Jesus, se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Olha aí os estágios todos. Por isso as Escrituras dizem, como são belos, como são formosos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas, o Evangelho. Pois o profeta Isaías, esse mesmo, disse, Senhor, quem creu na nossa mensagem? Quem creu na nossa pregação? Não todos creem, queridos. Portanto, diz o texto de Paulo aos Romanos, a fé vem pelo ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Esse é o gatilho que dispara. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, convence a nossa mente e o nosso coração, aí existe algo que lá dentro, uma fagulha, uma semente que brota lá, e aquilo vai gerando um novo ser espiritual. Eu queria contar uma experiência de um amigo que eu tive, já falecido. Nós éramos jovens, e ele um jovem de classe média. E como muitos de nós, nos desviamos no tempo da mocidade. Esse rapaz, que tinha uma boa família, tinha um bom preparo, acabou se envolvendo em roubos, na época, para consumir drogas. E roubavam, lembra dos toca-fitas, dos nossos painéis de carros? Pois é. Só que ele foi pego, e ele foi parar numa prisão. E lá na prisão, ele escarnecia de todos, principalmente dos cristãos que vinham visitar aquela prisão. E ele dizia, essa Bíblia de vocês, muito interessante, esse papel da Bíblia serve para os nossos cigarrinhos aqui, para nós fumarmos um baseado. E ele falava isso vez após vez, né? Até que num dia que ele estava down, que ele estava deprimido, ele viu aqueles irmãozinhos com aqueles pés formosos, que deixaram a sua agenda, deixaram o conforto das suas famílias e foram lá visitar os presos, os cativos, como o Senhor Jesus disse para fazer. E ele então, aquilo partiu o seu coração, ele foi para um canto da sua cela, ajoelhou ali, fez uma oração e falou, Deus, se o Senhor existe, mostra-me o teu caminho, revela-te a mim. Eu queria sentir o que esses que vêm aqui sentem, o que os meus companheiros de cela parece que estão sendo transformados. Eu gostaria de acreditar no que eles acreditam. E ele diz que naquele exato instante, naquele clamor desesperado, num coração humilde, veio sobre ele uma presença que ele não pôde explicar. Veio sobre ele como se fosse uma cachoeira de água, de águas vivas.
Veio sobre ele uma corrente elétrica que, segundo ele, nenhuma droga pôde dar, nenhuma experiência, nenhuma aventura pôde dar para ele. Aquela experiência maravilhosa naquele dia, naquela cela, mudou a vida desse meu amigo. Ali ele se encontrou com o coração aberto, um novo caminho, e a partir daí a sua vida mudou. Meus queridos, esse é o caminho que Deus tem para nós, um caminho de fé, começando pelo fundamental, que é crer acreditando, acreditar que Deus existe, que Ele é bom e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Que assim seja sobre nós daqui para frente. Que Deus te abençoe e acrescente fé aos nossos corações. Receba hoje esse Drops do Céu.